Boa noite, a paz, queridos. Que Deus nessa noite possa falar seu coração, como tem falado no culto da manhã, durante o dia. Pelo menos comigo, Deus tem falado muitas coisas e quando estamos com o coração preparado, com o coração aberto, os ouvidos atentos à voz do Senhor, Deus fala conosco. Bem, quero compartilhar uma palavra que está lá, uma palavra conhecida lá de Gênesis 12, que fala aí de Abraão. E Deus me deu um tema falando das fases para a bênção. Quero compartilhar nessa noite com você. Ora, diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, de teu pai, e vai para a terra que eu mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã. Eles chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. E apareceu o Senhor a Abraão e lhes disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera, passando dali para o monte ao oriente de Betel. Armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e ali ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Nequeb. Senhor, esta é a tua palavra, que o Senhor venha ministrar o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Fale conosco, Senhor, em todo o tempo, Pai. Nos dirige, Pai, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir a entender, Deus, as fases para chegar à bênção do Senhor. Amém. Aqui Deus chama Abraão e faz umas promessas para Abraão, e ele chama Abraão e fala para ele sair da sua casa, sair da sua parentela, né, e que ele vai mostrar a terra, onde ele deve ir, aonde ele vai habitar, aonde ele vai passar. Eu comecei a entender esse texto de várias maneiras, né? Eu peguei falando sobre mudanças, e aqui fala de mudanças aqui, e para a gente chegar em algum lugar, a gente passa por fases, né? Nossa vida é cheia de fases. Desde quando nós nascemos, nós começamos a dar os primeiros passos, nós vamos tendo fases na nossa vida, até começar a falar, a começar a caminhar, a começar a caminhar sozinho ou com alguém. Nos nossos estudos, aí nós escolhemos, né, vamos já vendo a nossa profissão, o que vamos ser, o que queremos ser, como fazer, a chegar a uma faculdade. Em tudo tem as fases da nossa vida.
E eu começo a entender nesse texto que para as bênçãos acontecer na nossa vida tem fases. Não é tão fácil. A bênção do Senhor, o Senhor está sempre com as mãos estendidas, Ele tem a bênção. Nós já temos a bênção. Nós já temos a bênção na nossa mão. Mas nós passamos por algumas situações na nossa vida. E aqui eu comecei a ver Abraão. Abraão era um homem de Deus. Ele teve fases na vida dele. Fases que ele passou com seu pai lá atrás. Conquistou algumas coisas que seu pai conquistou. As bênçãos que ele tinha materialmente. Ele tinha algo, né? Os bens materiais que ele tinha. Era que o seu pai construiu, foi junto. Até, né? Depois que ele casou com Sara, e o tempo foi passando. E aqui fala que ele tinha 75 anos, quando Deus chama ele, né? E nessa idade hoje, se nós formos ver hoje, né, quantas pessoas aí que não tem, nem chegam nem a metade da idade, né? A gente chega aí aos 40 e fala, poxa, o que eu vou fazer com 40 anos? O que eu vou fazer da vida, né? Uns falam que a vida começa aos 40, né? O pastor Edmur, que é historiador aí, que pode me dizer, né? A maioria das pessoas diz que a idade hoje, que a vida começa aos 40, né? Após os 40. No lugar de produtividade. Já conquistou algumas coisas, ou está conquistando, ou tentando já mudar a qualidade de vida, né? Ontem eu estava vendo algo e a gente conversando, né? Estava vendo uma série junto com a minha esposa, a gente vendo. Eu falei, poxa, era um lugar assim que eu pensava para a minha vida, né? De ter um lugar assim, porque é uma qualidade de vida em alguns lugares. Porque a gente chega numa certa idade, né? Quando chega aos 40, a gente quer uma qualidade de vida. Mas muitos de nós chegam assim e falam, poxa, já estou velho. Já cheguei na idade, já parei, né? E aqui eu vejo Abraão com 75 anos, e ainda com vigor. Ele não tinha filho, mas ainda tinha o sonho de ter filho, porque ele tinha uma promessa, né? Ele tinha um sonho ainda de ser pai. Mas Deus chama ele com 75 anos, fala, olha, sai da tua casa, porque o tempo todo ele passou com a família, junto com seu pai, na comunidade onde ele vivia. E naquela terra onde seu pai construiu talvez um império ali, ou algo, construiu algo, né, que veio de família, e ele sai com 75 anos e começa a caminhar, e vai para a terra onde o Senhor mostrou, ele apenas obedeceu, pegou sua esposa e foi. E aí você vai vendo que muitas coisas aconteceram, nessas fases da bênção, ele foi um homem abençoado. Passou por muitos momentos ruins também, momentos difíceis, né? Tem um momento que ele vai para o Egito, e no Egito ele se depara com o faraó, e aonde ele já era fama que faraó, que os egípcios, né, quando via uma mulher bonita, independente se era casada ou não, falou, não, vamos matar o marido lá, e nós tomamos a mulher dele e acabou, ali quem mandava era eles. E tem a fase que ele passa, né? Ele fica até com medo, ele fala, olha, fala que você é minha irmã, porque se falar que é minha mulher, talvez eles vão me matar. Talvez ele pecou nisso, né? Como fala por aí, ele pisou um pouquinho na bola aí. Porque o medo. E é normal a gente passar por situações, às vezes tem hora que a gente fica um pouquinho com medo de algumas coisas, a gente fala, poxa, mas se eu falar assim e tal, vai acontecer aqui. Ele fala aqui para ela, olha, fala que você é minha irmã. Na verdade ele não mentiu, não mentiu, porque na verdade Sara era meia irmã dele. E aí depois ele vai, né? E Ló também, seu sobrinho estava junto, chega um tempo que Ló se separa dele também. E cada um vai passando por uma fase, até ele chegar a um ponto onde Deus chama ele, promete um filho. Aí ele fala, poxa, né? Aí é para acabar mesmo, né? Já com 70, quase 80 anos nas costas, vai falar para mim, né?
Tá de brincadeira, como vai prometer um filho nessa idade? Eu vou ser pai com essa idade? E às vezes eu falo, poxa, estou com 49 anos, ser pai nessa idade, não sei se eu tenho paciência mais com criança, não. E às vezes eu falo, será que eu tenho paciência com filho? Tenho sonho, mas será que eu tenho paciência? Será que eu vou dar conta? Às vezes a gente se pergunta. Aí você começa a ver Abraão com 75 anos, que foi pai. Deus deu um filho para eles. Então são fases que eles foram passando e ele chegou à bênção. Às vezes nós queremos a bênção, mas nós queremos já passar por cima das fases da vida. Se pudesse já passar tudo, não ter problema nenhum, era uma bênção mesmo. A gente, né? Quem que não quer, né, Gu? Já passar por tudo. Mas na nossa vida não é assim. Nós temos que obedecer ao Senhor em tudo aquilo que Ele coloca para nós. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3:10 que há tempo para todas as coisas debaixo da mão do Senhor, debaixo do céu, tudo que vem do Senhor. Tem um tempo certo das coisas acontecerem. Às vezes eu quero as coisas para ontem, quero que as coisas aconteçam. Às vezes nós queremos assim, porque somos seres humanos, e falamos, poxa, eu precisava disso, precisava daquilo. Quanto tempo estou esperando? Nós precisamos aprender a esperar. E em tudo na nossa vida tem as fases. Às vezes eu converso com pessoas que falam que está com tempo, que tem uma enfermidade crônica. E eu sempre cito uma passagem da Bíblia daquela mulher samaritana, que há 12 anos vivia com hemorragia. Mas um dia ela apenas pediu, ela falou, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, Ele vai me curar. E eu costumo citar essa passagem da Bíblia para as pessoas, porque olha, porque ali é fé, apenas tocar. Então são fases que nós passamos. Ninguém quer passar. Poxa, mas faz tanto tempo que eu estou com isso. Tanto tempo que eu estou com uma situação, uma enfermidade, tanto tempo que eu estou enfrentando uma dívida e eu não consigo pagar, tanto tempo que eu estou enfrentando uma luta, há tanto tempo de lutas. São fases. Mas a bênção chega. Você acha que foi sempre facinho para Abraão? Sempre de mão beijada? Não. O Senhor falava com ele. O Senhor ministrava o coração dele, né? E eu acho, poxa, eu queria ter essa intimidade toda, o tempo todo Deus falar, presença assim, ó. Deus falava, aparecia para ele, Deus falava com ele, ele ia orar e Deus falava. Então, uma parte que vai que Deus, que Jesus vai à casa de Abraão, chama ele com os anjos e ele prepara um banquete para o Senhor na casa dele. Você já imaginou isso? Preparar um banquete para o Senhor na sua casa? Que felicidade, que privilégio. Um homem que tinha um coração voltado para o Senhor. Mesmo talvez nas suas limitações, que era ser humano. Mas teve um tempo com o Senhor. Ele teve fases da vida dele. Fases boas, fases ruins, talvez muitas ruins, mas fala que ele foi um homem bem sucedido, porque o tempo todo o Senhor era com ele. Eu não sei o que você tem enfrentado, quais são as suas lutas, querido, você que está nos assistindo, você que está em casa, e que vai talvez assistir aí, mas talvez você está enfrentando uma luta há muito tempo. Tem fases que você já passou, fases do luto, que nós precisamos passar. Ninguém quer perder um ente querido, mas às vezes nós perdemos, são fases. A vida é assim. Uns perdem os pais. Hoje, dia dos pais, muitas pessoas perderam os pais. Muitas pessoas vão passar sem os pais. Mas são as fases da nossa vida. Nós nascemos, nós crescemos, nós morremos. Deus fala que céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará.
Não é em vão pregar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Você pode pregar, pode até parecer que ninguém está te dando ouvidos, que ninguém está ouvindo aquilo que você está dizendo. Quando você ora, quando você fala do Senhor, mas pode ter certeza que a palavra vai gravar no coração, na mente da pessoa. Uma hora ela vai parar e refletir, porque a palavra do Senhor, quando nós pregamos, quando nós falamos, não deixe de viver a palavra do Senhor. É a melhor fase da nossa vida, é na palavra do Senhor. A melhor fase da nossa vida é quando nós dobramos os joelhos e estamos na presença do Senhor. E eu creio que a melhor fase da nossa vida vai ser quando nós estivermos na glória, ali junto com o Senhor. Se nós merecemos o céu, ali vai ser a melhor fase. Onde vai ser só alegria. Como diz o pessoal, é só alegria. Esse dia eu falava com um menino, ele tinha passado mal, eu liguei para ele, como você está precisando de alguma coisa? Ele falou, de só alegria. Eu estou precisando. Eu falei, então entregue sua vida ao Senhor, que você vai ter alegria na sua vida. É o único que pode dar alegria para nós, é o Senhor Jesus. É Deus que pode nos dar alegria. Alegria espiritual. Às vezes, conheço pessoas que pode estar passando a luta que for, mas sempre está com um sorriso. Eu lembro da Rose, vendia pipoca lá na igreja. Ela faleceu há pouco tempo agora. Há poucos meses ela faleceu. E eu lembro que aquela mulher passava uma luta tremenda. Mas ela vendia pipoca ali, e ali ela ficava ouvindo louvores. E ela cantava com alegria. Sempre entregando pipoca com alegria, com um sorriso. Cantando, mesmo com as lutas que passavam. Às vezes nós reclamamos de qualquer coisinha, a gente já fecha a cara. A gente já emburra. Ah, vou na igreja não. Estou bem para ir na igreja, não estou bem para isso, não estou bem para aquilo. Estou bom não, vou, mas não quero ninguém falando comigo não. Você dá um bom dia, dá aquele bom dia, mais ou menos. Querido, nas fases da nossa vida, temos, mesmo passando as lutas, se nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso sobre a nossa vida, nós podemos passar elas de cabeça erguida, em qualquer lugar. Saber que o Senhor é Deus, em todo o tempo. O tempo pode passar, Deus pode dar, como não pode dar as coisas que nós precisamos. Nós temos que continuar servindo a Ele. Temos que continuar adorando a Ele, que é o único Deus. Abraão passou por várias fases para chegar na bênção dele. Né? Esses dias eu estava ouvindo uma pregação e o pastor falava sobre essas bênçãos da nossa vida, que às vezes nós vemos uma pessoa sendo abençoada, sendo usada por Deus. Nós vemos tantas coisas na vida. Nossa, o pastor ora bem, o pastor prega bem, o pastor, nossa, que oração. Olha, o pastor põe as mãos sobre... Foi curada. Quando o pastor põe a mão, é curado. Quando o pastor faz isso, nós começamos a ver a vida de outras pessoas, mas nós não vemos a caminhada dele com Deus. Ninguém para ver que nessa caminhada ele já passou muitas fases. Quem conheceu o Luciano Subirá? Eu conheci quando eu me converti, conheci o pastor Luciano Subirá. Era um moço. Numa reunião de oração, pastor Dimu, onde eu me converti. Aquele moço pregando, passando muitas lutas. Depois disso ele foi ser pastor em Curitiba, ele teve acidentes, passou no hospital, quase morreu. Eu comecei a ver as fases da vida dele. Hoje nós vemos ele hoje, nós vamos na conferência, nós queremos ver o pastor Luciano Subirá. E nós vemos ele pregando. Quando eu vejo ele pregando, eu gosto muito de ver as pregações dele.
Mas é só quem conheceu vê o que ele já passou na vida para ser quem ele é. Quantos livros ele já escreveu. Mas a vida de jejum que ele leva, a vida com Deus que ele leva, muitas coisas já passou sobre a vida dele. Nós não vemos. Nós queremos que as coisas aconteçam. Então, queridos, se nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, vamos começar a buscar mais a Deus. Pagar o preço, levantar mais cedo, jejuar, orar. Tirar tempo, gastar tempo com Deus, não com coisas que não vai nos acrescentar em nada. Precisamos viver uma vida segundo o coração de Deus. Se nós queremos chegar a essa bênção, é preciso nós passarmos algumas fases. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que passar pelas coisas ruins? Não. Às vezes, pode ser que aconteça, mas às vezes é preciso. Às vezes Deus tem pessoas que às vezes precisa passar por alguma situação que Deus quer ensinar algumas coisas. E Deus nos ensina. Mas se passarmos pelas lutas, vamos passar dando glória a Deus. Vamos passar dando glória a Deus o tempo todo. Que Deus vai nos honrar. Que Deus possa o tempo todo falar ao seu coração. Ministrar seu coração. Espero que essa palavra tenha falado com você. Tenha ministrado o seu coração. Não sei como você tem vivido nesses dias, mas se coloque diante de Deus. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor. Tu és o nosso Rei, o nosso Redentor. Pai, nós vemos a vida de Abraão, como nós vemos a vida de muitas pessoas que passaram pela bênção, que chegaram à bênção. Senhor, nós não queremos muitas vezes enfrentar situações, mas se for preciso, Senhor, para que nós chegamos à Tua presença, e o Senhor nos ensinar, o Senhor quer nos tratar, o Senhor quer tratar o nosso coração, que nós possamos passar e glorificar o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos ensine e nos ajuda a viver uma vida segundo o Teu coração e passar pelas fases da vida, Pai, louvando e engrandecendo o Teu nome em todo o tempo, no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. O pastor de irmão vai chegar.